Boa noite, estamos ao vivo com Roberto Crema e Cláudio Sinotti. Eles vão falar hoje sobre normose, a patologia da normalidade, sobre pandemia e, enfim, bater um papo sobre as transformações, as possibilidades de transformação dentro desse cenário que o mundo todo está vivendo. Então, Cláudio Sinotti é terapeuta junguiano e escritor. Roberto Crema é terapeuta, psicólogo, antropólogo, escritor e reitor da Unipaz. Eles já estão aqui conosco. Pessoal, Cláudio, Roberto, é com vocês. Olá, amigas, olá, amigos. Um grande abraço aqui da Bahia. Trago para vocês, saudando aí o nosso amigo Roberto Crema, Yuri, que está nos assessorando aí. Deixo esse grande, caloroso abraço nesse tempo que vivemos. E hoje vamos bater um papo. O tema proposto foi o Além da Normose, um Novo Começo. Falar um pouquinho desse conceito elaborado por Pierre Weil, Roberto Crema, Jean-Yves Leloup, e que traz, de certa forma, um aprofundamento tão intenso sobre o olhar humano. E eu via hoje o livro escrito em 2002, se não me engano, vou até mostrar para vocês aqui o meu exemplar, Normose e a Patologia da Normalidade. E é interessante que esse encontro, que vai completar 18 anos agora, trazia um conceito já elaborado desde os anos 80, quando de uma forma sincrônica, sincronicidade, convergente, trouxe esse aprofundamento sobre o olhar humano. Mas a normose, assim como vemos, é um processo de transformação para nos transformarmos e transcendermos a normose, precisamos de um investimento muito profundo na consciência. E de lá para cá, certamente, outros eventos transcorreram para que o nosso olhar mudasse também. Interessante, Roberto, quando eu vi há pouco tempo uma entrevista de Carl Gustav Jung, que falava a respeito do processo de massificação, e o repórter perguntou para ele estava próximo à sua desencarnação, àquela altura, contava com cerca de 80 anos, e o repórter pergunta para Jung se a massificação iria tomar o indivíduo a ponto dele perder contato consigo mesmo. E Jung teria respondido à época que ele não acreditava naquilo. Ele acreditava que o ser humano, em algum momento, iria tomar consciência de si, através de um processo de crises, através de uma busca consciente. De certa forma, iríamos encontrar respostas. E nesse momento atual, a gente passa por uma grande crise. Uma crise que chama a humanidade para mais profundas reflexões. Então, a partir desse momento que a gente vive hoje, Roberto, olhando lá para trás, tanto para aquele encontro, 18 anos que vocês realizaram aí na Unipaz, mas também lá para os anos 80, quando esse conceito de normose começou a ser formulado por vocês e aprofundado por vocês. O que mudou e o que aprendemos com a normose? Olá, muito obrigado, meu amigo Cláudio, por estarmos novamente nesse diálogo, que é tão necessário. De fato, eu considero o tema da normose incontornável. É interessante, quando eu te escutava, eu me lembrava de como foi o processo que nos levou a um simpósio que originou esse livro. Quando o Pierre Weil soube, ele já estava em contato com Jean-Yves Leloup na França, e já tinha escutado Jean-Yves falar sobre a normose. E quando ele soube, eu apresentei a ele um livro que eu escrevi no início da década de 80,
análise transacional centrada na pessoa e mais além, com esse conceito de normose, o Pierre ficou extremamente tocado. Como? O Jean-Yves na França, você no Brasil? E, na realidade, eu falava no Brasil desde a década de 70. Eu falo sobre a normose num livro que eu escrevi, que nem faz parte dos meus livros, porque foram 3 livros que eu escrevi antes, numa etapa, eu diria que mais preparatória. Em 78 eu falo sobre a normose, num livro chamado Psicodança e Análise Transacional, uma proposta de integração. Então, o Pierre me disse, com aquele jeito dele pragmático, né? Roberto, tá aqui, tudo que eu falei sobre a normose, as entrevistas com Jean Villelou, os artigos do Jean Villelou em francês, algumas palestras que eu falei sobre isso também em espanhol, coloca a sua parte e publica o livro. Eu pego aquela pasta, trago para casa e depois de algumas semanas eu fui buscar a pasta. Eu não a encontrei. Eu revirei esse espaço onde eu me encontro nesse momento, não encontrei a pasta. Ligo para o Pierre. Digo, Pierre, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que eu perdi a pasta. Não sei onde ela foi parar. E a boa é que vamos deixar isso que já foi escrito para lá. Vamos fazer um simpósio. Jean Villelou, você e eu. E foi assim que esse simpósio aconteceu. E assim que esse livro surgiu. Foi publicado inicialmente pela Verus Editora, se não me engano, 4 edições. A Vozes já publicou, creio que, uma dezena de edições, que está penetrando no inconsciente coletivo. Então, assim como existem, depois de Freud, milhares de livros sobre a neurose, depois de Jung, milhares de livros sobre a psicose, eu gosto de confiar que ainda nós estamos nos primórdios, ainda precisaremos escrever centenas de livros sobre a normose. É um conceito extremamente importante para se compreender essa crise na qual nos encontramos enquanto uma família humana passa pela compreensão da normose, que, por um lado, falando de uma maneira muito telegráfica, do ponto de vista sistêmico, é uma adaptação a um contexto, a um sistema dominantemente desequilibrado, violento, desumano, corrompido, egocêntrico. Então, uma pessoa que se adapta a esse sistema, ela está doente e mantendo o sistema. Nesse sentido, as pessoas realmente saudáveis, nesse momento que nós estamos atravessando, que alguns chamam de Kali Yuga, idade da escuridão, em sânscrito, mas os gregos chamavam de idade de ferro, é essa a idade que nós estamos vivenciando, é o horror da história, como alguns dizem. Uma pessoa saudável é desajustada. E nós não estaremos aqui nesse bate-papo se não fôssemos desajustados. E tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando nesse momento não estariam nos escutando se não fosse, em algum grau, desajustadas. E é um desajustamento saudável, lúcido, através de sintomas que são nobres, como uma indignação justa, às vezes até mesmo um desespero sóbrio, porque não temos muito tempo para corrigir a rota. E, finalmente, há um capítulo imenso sobre a questão evolutiva implícita no conceito da normose. Ou seja, a normose representa uma estagnação evolutiva. O ser humano, como já dizia Confúcio há 2.600 anos, o que o diferencia de outras espécies é a incompletude, o inacabamento. E por isso Confúcio dizia, o ser humano é o único que necessita de educação. Porque nós não nascemos humanos, nós nos fazemos humanos. E, nesse sentido, a normose
se caracteriza por uma falta de investimento, sobretudo no potencial mais propriamente humano. Nós temos investido nos últimos séculos apenas na inteligência cerebral e uma racionalidade tecnicista. E fomos muito bem-sucedidos. Estamos aqui, nesse universo virtual. A tecnociência maravilhosa, que pode ser utilizada, claro, para o bem e para o mal, infelizmente. Então, e quais são esses outros terrenos, além do cérebro? O que foi jogado debaixo do tapete com o racionalismo científico, que é a alma e a consciência. E, nesse sentido, você lembrou muito bem Carl Gustav Jung, que foi no século passado, talvez, na minha opinião, o psicoterapeuta, o psiquiatra e o investigador da alma mais importante, porque ele resgatou a alma profunda. E é preciso ir além da normose como ele fez e como é o nosso desafio nesse momento. É verdade, Roberto, é um grande desafio, né? E quando a gente vê, e eu pensava até historicamente, porque 100 anos atrás nós vivíamos a pandemia da gripe espanhola, que ceifou, fez a passagem de 50 milhões de pessoas. Um pouquinho antes, Primeira Guerra Mundial. A humanidade tinha passado por aquele período de grave crise também. E quando a gente pensa, toda crise ela é uma oportunidade que se abre à transformação. Só que muitas vezes, né, nos iludimos que não é somente uma crise externa que vai transformar o indivíduo, ele precisa também escolher-se para fazer uma transição consciente, aproveitando-se dessa crise. E naquela altura, né, da humanidade, que historicamente foi ontem, 100 anos atrás, nós não termos aproveitado muito bem as circunstâncias, porque logo depois viveríamos também uma Segunda Guerra Mundial, demonstrando que a transformação do indivíduo e da coletividade ela é um longo processo. É uma transição, né? Por isso que também falamos em transição nesse momento, em que parece que um novo portal se abre para a humanidade, também a possibilidade de uma transição. Interessante como o ideograma chinês ele traz a mesma configuração entre crise e oportunidade. Então, certamente, porque muitos perguntam o que estamos vivendo agora, a humanidade vai se transformar? E eu costumo trazer para o próprio indivíduo, na condição de terapeuta, eu pergunto, você vai se transformar? Você vai aproveitar para se transformar? Porque temos escutado muito a questão de como ficará o mundo depois dessa pandemia que estamos vivendo. E eu tenho modificado um pouco esse panorama. Eu pergunto, né, principalmente aqueles que me buscam, como você ficará depois da pandemia? Qual será a sua escolha a partir de agora? Porque vimos noticiado, quando abriram o comércio novamente, a correria das pessoas, porque parece que a normose ela deixa sequelas como se fosse um vício, que fica arraigado na pessoa, e ela se vê, de alguma forma, impelida a voltar para aquele mesmo tipo de comportamento normótico, como se fosse um ponto seguro para se ancorar. E quando, na verdade, nós vemos que é um distanciamento de si tremendo, esse indivíduo que não se conhece, e aí nós fazemos uma ponte até com o que Guy Debord já trazia na sociedade do espetáculo. Esse desenvolvimento, esse desenraizamento do indivíduo que gera a ditadura da persona, a ditadura da imagem. Vivemos hoje uma era da imagem muito, muito enraizada. Vale aquilo que eu projeto, vale aquilo que eu coloco nas minhas redes sociais. Vale a imagem que, de certa forma, eu projeto na sociedade com a aparência de um eu que, na verdade, se encontra desconectado. Então, ao mesmo tempo, Roberto, eu vejo que
É longo o processo de transformação, estamos falando de uma transição, não é algo simples. Vejo ao mesmo lado um portal que se abre, sim. Então, no meu olhar, eu sou tomado de um realismo otimista. Realismo no sentido de não dá para romantizar a saída de um estado normótico. Não é algo que será feito da noite para o dia, nem um curso de final de semana que façamos. É algo mais profundo, porque envolve o compromisso do indivíduo em se conhecer e, em se conhecendo, se desvencilhar de hábitos arraigados que já vêm de décadas, se não séculos, gravados no nosso inconsciente coletivo, que traz períodos de graves crises que vivemos e que, infelizmente, não aproveitamos. Então, como é que a normose ela se enraiza, Roberto? E quais são as atitudes que podem favorecer essa saída do indivíduo, né, desse estado que se encontra tão intensamente arraigado no indivíduo e na cultura? Então, Cláudio, de fato, não é uma tarefa fácil, sobretudo nesses tempos que estamos vivenciando. Nós vivenciamos não só uma época de transição, sobretudo uma transição de época. Alguns denominam de transição planetária. Isso solicita aprender a morrer para renascer. E o grande problema é que todo mundo quer renascer e quase ninguém quer morrer. A morte não é popular. E, sobretudo, a morte para o conhecido. Você disse bem a questão dos vícios, das rotinas. A normose ela se reveste precisamente dessa esclerose. Ela representa uma força de inércia que nos leva às pistas mais fáceis, eu diria aos trilhos, que já estão construídos, que são confortáveis e que são previsíveis. Quando a transformação individual, e nunca houve uma transformação social que não fosse através de uma massa crítica de seres que ousaram transformar a si mesmas, essas pessoas. Então, trata-se de ousar ir além dos trilhos, para as trilhas. Trilhas que não existem e que nós vamos inventar com os nossos próprios pés, tombando, se levantando. Esse é o caminho heróico, esse caminho que Jung foi o primeiro que no Ocidente nos desvelou, o caminho que podemos chamar de iniciático. O iniciático que você vai encontrar em todas as gnoses, em todas as tradições sapienciais, ou seja, seres humanos que penetraram em trilhas sob medida, numa floresta fechada e se reinventaram. Então, Jung chamava de individuação. Para o Jung, não bastava a cura dos traumas, embora isso tenha sua importância. Porém, a saúde, o resgate da saúde, é para que a gente possa penetrar em trilhas da individuação, que sempre, através de um movimento labiríntico, da espiral, do externo para o interior, possa nos conduzir do ego, que é esse pacote de mecanismos de sobrevivência, de mentiras que funcionam, do passado que engendra o futuro, para o que ele chamava de self, que é o arquétipo crístico. Ele denominava do arquétipo crístico. Então, não é fácil. E, de fato, nesse momento, nós temos essa vantagem que você se referiu, porque a crise nos sacode. E nós vivenciamos um tempo onde a incerteza está no âmago
dos nossos processos, do nosso cotidiano, a ponto de, na física quântica, se falar, através de Heisenberg, no princípio da incerteza. O próprio Edgar Morin, filósofo da complexidade, nos diz que precisamos esperar o inesperado. Nós estamos no coração da incerteza. Quem poderia imaginar, no final do ano passado, que esse vírus minúsculo impactaria a humanidade? Era impensável isso. E veja, estamos aqui, cada um no seu monastério. Aqueles que, evidentemente, são mais favorecidos, que têm uma casa, um teto, um computador, um celular. Há os desfavorecidos, infelizmente a maioria, pela qual cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. Então, esse é um tempo desafiador no sentido mais amplo dessa palavra. É um tempo onde é preciso transgredir essa inércia, que nós chamamos de normose. Tem um arquétipo no coração desse processo de inércia que Jean Villelou focaliza muito, que é o de Jonas, o arquétipo de Jonas. Porque a normose se caracteriza pelo medo da própria grandeza, o medo do florescimento, o medo da individuação. Essa é a questão. Nós temos medo do nosso melhor. E a normose é aquilo que nos leva para o rebanho da alienação. Vamos ser como os outros. E, no entanto, a tarefa é desvelar um semblante. E nesse sentido, se a nossa tarefa fundamental é essa, a nossa tarefa não é transformar o outro, nem o vizinho, muito menos os familiares. Essa não é a nossa tarefa. Não é preciso sermos psicoterapeutas já com décadas para compreender que a tarefa não é transformar o outro. A tarefa é a de nos transformarmos a nós mesmos. E assim fazendo, podemos dar um testemunho e ser uma inspiração para que outras pessoas também façam. Então, trata-se de fazer da dificuldade o caminho e de ousar, eu diria, para não findar, e de esclarecer para não esclerosar. E é importante quando traz, Roberto, o próprio conceito de individuação, que muitos confundem com individualismo ou individualização. E, na verdade, não, é um processo em que o ser humano se torna pleno das suas potencialidades e faculdades. E o próprio Jung, ele fazia uma diferenciação que não é ser perfeito. Individuar-se não é ser perfeito. Porque o ego, ele não tem como conceber a perfeição. E o grande desafio era o indivíduo tornar-se quem se é efetivamente, até porque será esse processo de individuação que vai favorecer para que o próprio indivíduo ofereça à sociedade, à coletividade, o melhor de si. Não há como sermos uma peça fundamental nesse coletivo e uma peça de transformação nesse coletivo se não vivermos a nossa vida de uma forma plena. E até quando você traz o exemplo do Cristo, que o Jung utiliza como sendo um dos referenciais do self, um dos símbolos do self, é porque se trata de um homem, de um humano, que viveu a sua vida tão plena que se nós vivermos a nossa vida de uma forma plena, como ele viveu a vida dele de forma plena, seguiremos no propósito de individuação. Não é a imitatio Christi, né? A imitação do Cristo, não. É nós, homens e mulheres do século XXI, vivermos a nossa vida de maneira plena, até porque, se não o fizermos, isso será, de alguma forma,
projetado nas nossas relações coletivas. E um dos pontos que chama a atenção nessa própria pandemia é a quantidade de desentendimentos entre as pessoas que se relacionam. Chamou a atenção as estatísticas de casais que estão se separando e também da violência dentro do lar. Isso mostra que indivíduos que se relacionam, na verdade, eles estão ainda na polaridade normótica da persona e porque afastados de si não suportam um convívio mais próximo com o outro. E de certa forma, Roberto, assim, você até já trouxe a resposta alguns anos atrás, quando apresentou o poder do encontro. Essa arte de conviver, que você tão bem traduz no viver com, e que ainda é tão difícil para seres normóticos, que se prendem a uma idealização do que podem ser e ficam distantes do que são efetivamente. Para transcender esse processo, como é que a gente pode resgatar e se apropriar da beleza do poder do encontro? Então, Cláudio, o encontro de fato é alquimia transformacional. E a normose é precisamente a patologia do desencontro. Nós fomos concebidos no encontro. Nós nascemos no encontro. Nós existimos no encontro. E nós partiremos naquilo que chamamos de morte, que é um rito de passagem, para o encontro. E é triste constatar essa patologia do desencontro. O desencontro consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o mistério. É nesse sentido que o Jonas é importante para se compreender essa questão que você levanta. Porque ele é aquele homem que estava dormindo e foi despertado pela sua própria consciência, que ele diz: meu filho, levanta, fica de pé e vai para Nínive, a terra dos inimigos, dos judeus da época, e diga àquele povo que se eles continuarem como estão vivenciando, as escolas não ensinam o aprendiz a inclinar o coração para aprender. Os governos só pensam no egocentrismo corporativista. As igrejas são mais instrumentos de se fazer de Deus um latifúndio para se explorar do que um espaço de libertação, de aprender a amar. E os lares são espaços onde as pessoas se desencontram e vivem o seu pior, um campo de concentração. Diga àquele povo que se eles continuarem assim, 40 dias mais, não haverá Nínive. E veja o que é uma escritura sagrada. Isso é Antigo Testamento, são 4 páginas do Antigo Testamento. E, no entanto, é como se fosse um texto simbólico para o nosso momento, hoje. Esse instante, 27 de julho. E Jonas pega um barco e foge para Tarsis, um espaço de descanso dos hebreus da época. E vem uma tempestade. E isso nos ensina que quando nós fugimos da semente vocacional, daquilo que viemos ofertar para a humanidade, para o universo, nós vamos atrair tempestades. Nós vamos atrair pandemias. Vamos atrair provações, não só para nós, para as pessoas que estão ao nosso lado. E é quando o capitão do navio vai até o porão onde Jonas, que significa Iona, a pomba das asas cortadas, ele está dormindo novamente. O Jonas é esse que tende ao sono da inércia. E o capitão diz: o que você está fazendo aí? Todos nós estamos orando. Qual é o seu Deus? De onde você vem? E é quando, então, Jonas, num momento de sinceridade, afirma: eu sou a contradição.
Eu estou fugindo de mim mesmo? Então, de fato, essa semente de individuação no interior de cada um de nós solicita o estudo para que a gente possa se alinhar, e essa é a proposta da metanoia, ou seja, voltar ao eixo essencial. É isso que na tradição hebraica se chama arrependimento. Arrepender é voltar ao eixo essencial. Para que a gente possa compreender o nosso desvio, é muito importante estudar os nossos sintomas, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, individuais, sociais e coletivas. Porque o sintoma e a doença, geralmente, são denúncias de desvios e de contradições. E esse, eu diria que é o livro que está aberto à nossa frente, à frente da humanidade. A pandemia, ela não é ruim, ela traz uma mensagem. E se nós não aprendermos, se nós não escutarmos, interpretarmos e nos transformarmos através dessa escuta e dessa compreensão, outras pandemias virão, porque essa pandemia, em que pese que é chamada Covid-19, 2019, não é. Você disse muito bem, Cláudio, nós vivenciamos uma sociedade do espetáculo. Nós fomos condicionados e somos fanáticos dos acontecimentos, do literal, daquilo que acontece, dos eventos, do palco, e nós não aprendemos sobre o processo. E o processo é invisível, ele é silencioso, ele é lento e longo. Então, essa Covid foram décadas. Ela é uma pandemia anunciada. Foram décadas. Como você disse, a última, um século. Agora, atraímos no momento em que ela impacta toda a humanidade. Vamos aprender? Eu, como você, não sou otimista. E também não sou pessimista. Eu aprendi a confiar, fiar consigo, com o outro, com os outros e com o mistério. Isso eu chamo de arte do encontro. Então, eu aprendi a confiar e sei que uma massa crítica está se formando. Nós estamos no virtual, e virtual vem da mesma raiz de virtude. É uma oportunidade que essa crise nos traz. Sem fronteiras, imagina, você em Salvador, eu aqui em Brasília, e pessoas do Brasil todo conosco. Isso chegou para ficar. Agora, é preciso ousadia, é preciso realmente resiliência, dizer não para o caminho fácil. E que esse monastério no qual nós estamos, de um certo modo, forçadamente, que passe a fazer parte do nosso cotidiano. Esse parar, esse mergulhar em si, que é meditação, que é silenciar a mente. E quando nós esvaziamos a nossa mente, a nossa taça transborda. E haverá uma transformação. E é assim que eu creio que nós poderíamos, ao atravessar esse túnel, pelo menos uma massa crítica das pessoas mais sensibilizadas e preparadas. Pelo menos essa massa crítica, ela será uma força conspiratória que poderá nos levar a um salto evolutivo enquanto uma família humana. Salto evolutivo que passa por uma transformação profunda e que pede também outras transformações, porque, por exemplo, quando a gente vê a forma como a economia se estabelece a partir de indivíduos consumistas, ela já chega no esgotamento, cujo limite é a própria natureza, que dita já que agora a gente já chegou num limite muito perigoso,
por conta da nossa capacidade de transformar. Claro que o desenvolvimento técnico ele propicia comodidades, e se olharmos para décadas atrás, eu vi uma pesquisa recente que mostrava que, comparado aos anos 60, 70, hoje nós temos muito mais do que tínhamos então. Temos facilidades e comodidades que pensaríamos que traria a tão sonhada felicidade. Só que, por paradoxo, nos transformamos numa sociedade onde a depressão se tornou também pandêmica, onde as notícias de suicídio, que eram raras, chegam cada vez mais próximas, mostrando esse limite de uma construção humana cujo modelo já se mostra esgotado. Então, quando a gente vê uma sociedade de consumo que desrespeita a relação com a natureza e os seus ciclos naturais, que desrespeita os próprios trabalhadores, porque eu quero ter aquele objeto de ponta, mesmo que ele seja um copiado de um modelo original, e o indivíduo normótico ele não está muito interessado na forma como aquele trabalhador se associa e nem a forma como ele explora a natureza. E não olhamos para trás porque temos inúmeros exemplos disso. As próprias tentações do Cristo, que o próprio Lelou apresenta no livro, A Normose, já falava que nem só de pão vive o homem, propondo uma ponte com o transcendente que alimentasse e, ao mesmo tempo, fizesse com que nos voltássemos para o que é essencial. Uma das reflexões que eu tenho feito nesses tempos de distanciamento e tenho proposto também aos pacientes é pensar o que é essencial para você ter uma vida digna. E eu acho que essa avaliação ela pode ser um fator impulsionador de modificarmos alguns padrões que, de alguma forma, alimentam a nossa normose em alguns aspectos, para que a gente fique vinculado e sintonizado com o que é essencial e, a partir disso, até também possa produzir uma transformação nesse processo coletivo de uma sociedade de consumo, que é uma sociedade paradoxal. Porque, muitas vezes, o indivíduo que vai ao shopping ou aos centros de comércio para consumir, e nenhuma crítica, só uma observação, se ele vai numa postura normótica, ele não se dá conta que ele é consumido naquele local. É consumido por coisas que ele não precisa, que muitas vezes ele compra com valores de dinheiro que ainda nem tem, porque depois da facilidade de crediário, às vezes as pessoas parcelam por reencarnação, né? Você paga por várias reencarnações seguidas. E não se dá conta que esse processo alimenta ainda mais uma normose e um sistema de consumo e próprias economias que são mobilizadas nesse sentido. Então, Roberto, assim, uma das questões que eu acho importante avaliar é como é que a gente pode romper esse ciclo de produção normótica. Essa economia normótica que termina sendo também um fator social que alimenta a normose do indivíduo. Os antigos, e aí eu lembro que essa palavra terapeuta, que é muito importante, a própria Organização Mundial de Saúde, há mais de 30 anos, diz que todos precisamos nos fazer agentes de saúde porque o planeta inteiro está enfermo. É preciso de um mutirão de saúde nesse momento. E é interessante constatar que a palavra terapeuta, ela advém de uma fraternidade, uma tradição hebraica da época de Cristo, que nos foi reportada por Filon de Alexandria, um grande hermeneuta das Escrituras. E da mesma família, tudo indica, dos essênios. Só que os terapeutas eram mais abertos. Eles
não tinham o purismo dos essênios, eles aceitavam pessoas doentes e aceitavam, por incrível que pareça, sendo uma tradição hebraica, mulheres. E nos deixaram um testemunho, se nós temos do lado da tradição greco-romana o templo de Asclépio, onde o médico era um sacerdote e também um filósofo, nós temos esse testemunho vibrante dos terapeutas de Alexandria, que eram ao mesmo tempo filósofos, sacerdotes, médicos, psicólogos e jardineiros. E eles não dividiam o que a própria vida uniu, o corpo, a alma, a consciência e a grande vida, o espírito. Tudo isso foi estilhaçado nos tempos normóticos atuais. E a tarefa do terapeuta, de acordo com Filon, era a tarefa de cuidar, porque o terapeuta não cura. São as forças curativas da natureza, é a própria vida que cura. O terapeuta cuida para que a vida cure. E cuidar, sobretudo, daquilo que é saudável em nós. Nós invertemos. Nós achamos hoje que o terapeuta é quem cuida da doença. Não. Os terapeutas cuidavam da saúde essencial, levar a pessoa a um estado crônico de saúde. A enfermidade é o fracasso da terapia. É preciso ser cuidado, evidentemente. Mas a profilaxia, a terapia preventiva, já estava há 2000 anos. E é uma lástima que nós perdemos. Então, e eles faziam uma interpretação da queda do Gênesis como sendo precisamente quando tombamos da comunhão para o consumismo. É quando deixamos de comungar. Em todas as coisas, o gosto da grande vida é que nós passamos a consumir para tentar preencher uma falta que só o infinito pode preencher. E é isso que provavelmente se encontra na base desse consumismo que tem depredado esse planeta e a Pachamama. E talvez a pandemia seja um sintoma que está nos alertando, porque subjacente à divindade que está implícita na pandemia, nós sabemos, é o Pan, que é um deus da mitologia grega, protetor dos bosques e das florestas. E quando nós invadimos e estamos desertificando as florestas, nós estamos chegando a um ponto do não retorno. Quem diz é Lovelock, o autor do conceito de Gaia. No livro mais recente que ele lançou, que eu não gosto do nome, mas é A Vingança de Gaia. E ele que diz, não há mais tempo. Não há mais tempo para o desenvolvimento sustentável. Talvez haja tempo para uma saída sustentável. Então, essa é a questão. O consumismo denuncia uma falta do essencial, o esquecimento do que Heidegger dizia, o esquecimento do ser. E talvez mais do que isso, a repressão do ser. Um paradigma dominantemente materialista, positivista, utilitarista, que reduz tudo à sua condição de objeto, onde o sujeito se degenerou em objeto, onde nós somos tratados da pré-maternidade até a missa do 7º dia por técnicos, cada um entende o mínimo minimorum, são especialistas, um cuida dessa parte, dessa máquina, o outro cuida dessa máquina, o outro cuida da máquina que a gente chama de psique, o outro do espírito. É uma alienação total, nós somos inteiros. Como dizia Jung, quando você está diante de alguém, esqueça tudo que você aprendeu, jogue na lata de lixo todos os métodos, todas as técnicas. É uma alma com outra alma, é um mistério com outro mistério. Então, eu penso numa história que falam que
que é da vida de Sócrates, que ele estava no mercado, estava passando algumas horas no mercado, e um discípulo lhe questionou: mas o que você está fazendo nesse mercado? E ele respondeu: eu estou apreciando todas essas coisas sem as quais eu vivo tão bem. Talvez a pandemia esteja nos ensinando isso. Uma certa simplicidade. Aquilo que na ecologia de ponta se chama de simplicidade voluntária. Existe o conforto essencial, sobretudo para o sul, para os deserdados, e para o norte, a simplicidade voluntária. Supérfluo. E essa pandemia talvez esteja nos ensinando. E nós podemos viver de uma maneira mais simples. E também de uma maneira mais empática e compassiva. Porque é aí que está a questão da comunhão. A comunhão é essa abertura para o outro, que implica em se transcender a fantasia da separatividade. E quando nós transcendemos essa ilusão da separatividade, que está na raiz, talvez, da normose mais ampla e destrutiva, que Pierre Rivard chamava normose do paraíso perdido. Quando nós somos capazes de, em algum grau, e é lento, é um processo gradativo, é o passo nosso de cada dia. Ninguém chega aí rapidamente, é sempre por um processo de passo a passo, uma peregrinação. Mas na medida em que nós somos capazes de ir além da fantasia da separatividade, nós então olhamos para outra pessoa e estendemos a nossa mão. A compaixão nasce naturalmente, e a fraternidade, a solidariedade, porque o outro é você. Não há a árvore, uma árvore, um riacho, é uma parte nossa. Nós fazemos parte da totalidade, somos um átomo de um universo vibrante. Isso nós podemos falar a respeito a partir da física atual e podemos também falar a partir da tradição de sabedoria. Ou seja, trata-se de evoluir do consumismo para a comunhão. Isso nós logramos em trilhas com o coração. Porque, em verdade, somos consumidos pelo que pensamos consumir. E isso gera consequências desastrosas para a natureza, que, por sua vez, somos nós também. O problema é o que você trouxe, a separatividade, ela traz a ilusão de que eu apenas sou usufrutuário. E aí nos enraizamos nesse poder do ego, o ego doentio, o ego desestruturado, o ego desconectado do self, que acredita que as forças da natureza estão para servi-lo, quando a natureza também é um convite para nos tornarmos conscientes. Ela fez sua parte até estabelecer aquele ponto da consciência em que o indivíduo deve caminhar lado a lado das forças da natureza. E hoje nós vemos essa perda do encanto que os nossos ancestrais indígenas traduzem de uma forma tão bela, e aprendemos tanto com o Cacaverá e outros representantes da cultura indígena, desses tantos povos que habitavam aqui, deixaram esse arquétipo da vida em sintonia, em harmonia com as forças maiores, cujos rios eram tios, pais, avós, cujas estrelas eram mãe, eram parentes próximos. E o interessante, ou o paradoxal, é chamarmos esses povos de primitivos no sentido pejorativo, sem entender que eram povos primeiros e por isso traziam uma conexão mais próxima da consciência,
e estabelecermos uma separatividade tão perversa que ocasiona que tenhamos cidades cujo verde vai escasseando cada vez mais. É curioso, Roberto, que aqui nós temos um bairro chamado Caminho das Árvores e que você não vê mais árvores. Então, que tal ponto? A que ponto chegou a nossa normose? E eu lembro de uma história que eu ouvi com Cacaverá, que certa feita, levaram 2 representantes da ancestralidade indígena para uma grande metrópole, porque iriam participar de um encontro. E eles teriam passado por um mercado, um supermercado, com vários itens, e lá chegando, ao lado, na porta do mercado, tinham pessoas passando fome. E para os indígenas aquilo foi inadmissível, como pessoas passavam fome, sendo uma fartura mostrada. Tal disparidade foi tão grande que eles teriam ido embora porque aqueles homens e mulheres não tinham mais jeito, tinham chegado a tal ponto de separatividade que não encontravam a relação entre si mesmo e os itens que a natureza oferecia. E essa cultura normótica, ela fez com que a natureza perdesse encanto aos nossos olhos, porque tudo nos chega fácil à mesa. Basta comprar, aqueles que têm poder aquisitivo, compram seus itens, não respeitam os ciclos de produção, porque agora com a produção modificada você pode ter frutas de determinada estação durante o ano inteiro, mas não se sabe a que custo que isso é feito. Quantos tóxicos, venenos são lançados na Terra, e recentemente, na nossa pátria, infelizmente, o número é um número a perder de conta da quantidade de agrotóxicos liberados para a produção e que tem efeito sobre o próprio humano. Até a produção chamada saudável, ela está contaminada por conta do nosso lençol freático. E pensando nisso, nessa normose, até o Papa Francisco, uma grande inspiração, esse grande líder da humanidade, talvez uma das poucas referências de líder que nós temos na atualidade, lançou a encíclica Laudato Si, lembrando do exemplo de Francisco de Assis, aquele que trazia a comunhão tão profunda com a natureza, com o irmão Sol, com a irmã Lua, o irmão Vento, o irmão Fogo, e as forças da natureza próxima, que, como você bem lembra, trazia uma precursão da própria física quântica. Quando encontramos nas falas de Carl Sagan que somos poeira das estrelas, ou seja, o nosso ser se conecta não só com a natureza que podemos ver, mas com todo o universo. Como é que a gente pode resgatar esse encanto perdido, Roberto, para sair dessa normose que afeta a natureza e, por consequência, a nós mesmos que somos também natureza? Um caminho que eu considero muito importante é o estudo de seres humanos como esses que você acaba de mencionar. Como Francisco de Assis, como o Papa Francisco, como o Dalai Lama, como a Teresa de Calcutá, como Rabindranath Tagore, como Nelson Mandela, como Krishnamurti. E eu poderia multiplicar os exemplos. Eu tenho, há mais de 30 anos, estudado a plenitude. É um dos estudos que mais me envolve. Nesse momento, nós precisamos olhar para seres humanos que floresceram. É perigoso, porque o olhar é estruturante. Você se torna aquilo pelo qual você olha, se você apenas olha o pequeno, as pessoas desumanas, e às vezes muito bem-sucedidas, dentro de um contexto normótico. A gente pode reconceituar a normose como a atitude de fazer pequeno o grande. Como? Sem consciência, automaticamente? Egocentricamente? Enquanto a saúde plena é fazer grande,
as pequenas coisas. Como? Introduzindo consciência, responsabilidade, cuidado, delicadeza, amor compassivo. E ao longo de toda a história da humanidade, seres floresceram e mostraram o alcance de um ser humano. Nós perdemos de vista o projeto humano. Nós estamos num momento tão alienado e tão apequenado que nós achamos que um ser humano é bem-sucedido, com qualidade de vida, alguém que consome, que tem uma boa casa, que é velhaca, que passa em cima dos outros, que consegue espertamente para si e para os seus apenas uma existência confortável. Isso é infra-humano. Isso não é humano. E nas escolas, eu creio que nas escolas que estão já surgindo, será um dos programas mais importantes. Não é aprender geografia, história, embora isso tenha a sua importância, mas nós podemos encontrar isso no mundo virtual. As lições mais importantes são as lições dos testemunhos, de seres humanos que, apesar de tudo, floresceram ao longo de toda a história da humanidade. E olhar para esses símbolos, para esses mitos, porque quando uma pessoa consegue penetrar em trilhas e ousa correr o risco e florescer e desvelar o seu semblante, essa pessoa vai se mitificando, como Jung, no final, ele que desconfiava das autobiografias, ele começou mais por insistência das discípulas, e de repente ele se viu tomado e escreve aquelas páginas extraordinárias, reflexões, sonhos, memórias. E ele diz agora, mais de 80 anos, estou começando a escrever um mito da minha existência. E ele teve a ousadia de dizer, eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Ele falou isso com modéstia, com humildade. Nós não estamos aqui para um passeio apenas. Nós estamos aqui para oferecer algo único. Eu chamo isso de vocação, a voz mais profunda e permanente do desejo que nos trouxe à existência. E nós recebemos os talentos sob medida para realizar a vocação. Assim como convém estudar o livro, como eu disse, dos sintomas, das doenças e dos sofrimentos para compreender o desvio, a fuga, é muito importante estudar os maravilhamentos da existência, os momentos em que nós vivenciamos uma plenitude, quando a taça transbordou, quando todos os sinos tocaram na catedral da nossa existência. É a pergunta que eu sempre fiz para os meus filhos, para as pessoas que me procuravam no consultório: o que te faz arrepiar? O que te traz encantamento? Isso é fundamental, é uma pesquisa. Vai atrás do que te faz arrepiar. Porque na normose, nós temos uma concepção, eu diria que absolutamente alienada do trabalho. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro. Isso é uma existência perdida, vendida, traída. E com a pesquisa da vocação, nós podemos vivenciar uma outra atitude, que é nós ganhamos dinheiro realizando a nossa tarefa,
quando minimamente você se recorda do que você veio trazer. Qual a história que você veio contar e que só você pode contar, ninguém poderá contar por você. O mistério conspira a seu favor. Chegarão as pessoas, as sincronicidades, e as portas irão se abrindo, naturalmente. E nós, passo a passo, temeremos menos e amaremos mais, porque o oposto do amor é o temor. Até que a existência passa a ser uma dança, passa a ser um poema que nós oferecemos. Pode ser algo muito simples. Não estou falando de grandes tarefas, não. Uma tarefa que pode ser muito simples. Então, isso, Cláudio, eu considero muito importante nesse momento. Se inspirar em seres humanos que floresceram. Se rodear desses símbolos. Porque, como eu disse, nós nos tornamos aquilo por qual olhamos, aquilo que evocamos e aquilo que amamos. É uma lei. E aquilo que nós estamos alimentando em nós nesse momento, nesse preciso instante, é o que seremos no nosso devir. E isso é muito importante e traz à tona também uma outra questão que eu acho que vale muito. Aqui devemos ter muitos terapeutas e também aqueles que buscam terapia. E eu li algo muito interessante há poucos dias de Murray Stein, que é um psicólogo junguiano, e por sincronicidade encontrei a mesma ideia também em Lelou, no livro de vocês, que fala do papel do terapeuta e da própria terapia. A terapia não pode ser somente um lugar de ajustamento do ego, que você vai trabalhar seus conflitos, seus complexos e dores familiares para você se ajustar à sociedade. A terapia não pode ser somente um processo para aumentar a sua autoestima, se você ainda continua com sua arrogância, com seu orgulho e com sua vaidade. A terapia tem que trazer à tona e estimular esse florescer, essa busca de propósito, e tem que questionar também a visão de mundo do indivíduo. Porque no momento que a gente chegou agora, chegou a tal esgotamento, que toda ação que promova o indivíduo tem que fazer com que ele se volte também para verificar como a sua ação vai interferir na coletividade que está ao redor. Porque mostra-se extremamente perigoso indivíduos normóticos, bem ajustados à sociedade e com autoestima, e que algumas linhas produzem, né, sem criticar nenhuma específica, mas de olhares normóticos, e que a gente tem que de alguma forma se policiar e se vigiar para não proliferar esse processo. Algo que eu vejo com preocupação são esses treinos de comportamento para atingir determinadas metas e que vão tomando também o campo da psicologia, sem irem na profundidade, sem se preocuparem com esse florescer, esse desenvolver do indivíduo, que eu acho que, e nesse ponto, a Unipaz retrata muito bem a preocupação, nesse caminhar transdisciplinar, nessa proposta de caminhar por olhares diferentes, divergentes às vezes, aparentemente divergentes, mas que convergem para um propósito mais amplo. Então, Roberto, quais são as palavras para esses terapeutas e também para os pacientes que buscam a terapia agora, para que não se transforme apenas num processo de busca de autoestima, mas que vá além disso? Isso é muito importante, Cláudio, porque, de fato, se o ego é necessário, e nós precisamos desenvolver um bom ego, enraizado na matéria e na sociedade, o encapsulamento no ego é o fracasso iniciático. É o que eu traduzo dizendo que o ego
é a lagarta, o selfie é a borboleta e a crisálida é o caminho. É por isso que não há respostas e não existem métodos terapêuticos que possam ser aplicados para todas as pessoas. Por isso que, dentro de um desabrochar da atitude terapêutica, eu vejo nitidamente 3 etapas. A primeira é uma etapa da imaturidade, quando nós respaldamos em metodologias, em técnicas, em escolas. É importante. É importante para evitar o risco do autodidatismo, aprender com os mestres, aqueles que nos antecederam. O problema aí é a pessoa naufragar. E, então, morre o sujeito, vegeta a criatura. E a pessoa fica como aquele boiadeiro no Dhammapada budista que só conta o gado alheio. E aí prevalece a cama de Procústo da mitologia grega. Se você se centra numa escola, num método, numa técnica, você terá que adaptar a pessoa e a realidade a isso. Infelizmente, essa imaturidade ainda é dominante. E há aqueles que se adentram na segunda etapa, que é centrada na pessoa e no problema. É quando você já atravessou a etapa da insegurança, quando você então não tem mais que apresentar o seu poder técnico, a sua sabedoria metodológica, quando você deixa essas bobagens e quando você olha para outra pessoa e apresenta a outra pessoa a ela própria. É interessante que na primeira etapa o terapeuta se apresenta a outro e apresenta a sua técnica e se vende. Isso é insegurança. Temos que ter paciência. Todos passam por essa etapa, mas que ela seja transcendida e que possamos chegar no outro, que possamos devolver o outro para si mesmo, para que ele possa encontrar lá onde ele coloca a sua questão, a resposta. E durante muito tempo eu considerei que essa era a etapa final. Foi quando, em 1981, eu conheci Pierre Weil. E ele me apresentou para os Himalaias do Ser, para a psicologia transpessoal. E então eu precisei cunhar uma outra etapa, que é a holocentrada. Quando você, sim, você olha para outra pessoa, você tem técnicas, sim, você tem métodos, mas não são os referenciais. O referencial é o instante. É quando você se faz um instrumento do instante. O instante nos traz tudo o que necessitamos. Mas isso pressupõe uma mente silenciosa. Porque todo método, toda técnica, adveio de um momento de compreensão, de abertura. E você seguir cegamente uma técnica, um método, e mesmo um ser humano na sua dimensão meramente humana, isso não vai engendrar nenhuma compreensão maior. Nessa etapa holocentrada, eu creio que é onde somos orientados pelas sincronicidades. É onde nós compreendemos que o ser humano não é só ser humano. Ele contém em si o infra-humano, como você dizia, os regatos, as árvores, as pedras, os animais. Estão todos no ser humano que estamos sendo. Nós temos o humano e nós temos o supra-humano. E como os antigos terapeutas diziam, toda tarefa é orientar o infra-humano pelo humano, que é a alma, e orientar a alma pela consciência. E abrir a consciência para o grande mistério da vida. Falando de uma maneira bem sintética, e talvez nos encaminhando para o final, porque eu percebo que o tempo está se esgotando, para que a gente possa conversar, para que as perguntas nos orientarem, é aquela questão do Édipo diante da esfinge, em que a esfinge lhe pergunta: o que
Pela manhã caminha com 4 pernas, ao meio-dia com 2, e ao entardecer, ao anoitecer com 3. E ele, que era um profeta, responde ao ser humano: primeiro engatinhamos, estamos na indiferenciação, estamos no aquém do ego. Ao meio-dia, estamos no dual, temos 2 pernas. E aí implica a dualidade e o duelo. A competição, isso tudo faz parte. Mas se nós prosseguirmos, porque seria uma catástrofe naufragar no 2, nós precisamos chegar no 3. Ao cair da tarde, haverá um cajado em nossas mãos, a mão da vida em nossas mãos humanas. O instante nos orientará. Aquilo que, na tradição do cristianismo, se chama Paráclito, o Espírito Santo, o Evangelho Eterno. Se expressa através desse preciso instante. Então, eu creio que esse é o germe no interior de cada um de nós. E é preciso abrir espaço e caminhar para que esse germe possa florescer e se oferecer como fruto para a humanidade e para o universo. Então vamos abrir espaço aí para o nosso Yuri trazer as questões, né, Roberto? Vamos lá, o pessoal está bem animado. Temos temos muitas perguntas, talvez não dê tempo para responder todas. Vou procurar focar nas que não foram tão abordadas assim, né? A Luciene de Andrade, ela pergunta: como nos desvencilhamos de uma vida que já não nos serve mais? Cláudio ou Roberto? Quem sentir? Como nos... Repete, por favor. Como nos desvencilhamos de uma vida que já não nos serve mais? Eu acho interessante que já há percepção de que a vida não serve mais. E se já há percepção, é necessário buscar novos paradigmas para seguir. E Jung, ele dizia que 3 virtudes são importantes para o processo de individuação: coragem, humildade e perseverança. Coragem, porque iremos nos deparar com paisagens que não gostamos em nós mesmos, que é a nossa própria sombra. E o trabalho com a sombra é um trabalho contínuo, porque, como costumamos projetar nos outros, reconhecer aquilo que nós condenamos nos outros não é algo fácil. Então, essa seria uma tarefa que exige muita força moral para lidar com ela, e por isso mesmo a virtude seguinte, que é a humildade. Humildade que vem de humus, que a mesma raiz de humano, terra, que nos conecta com a terra. E nesse processo de nos conectarmos com a terra, de nos vergarmos, temos também que perseverar. E perseverar tem uma etimologia muito profunda que quer dizer estar de pé. Primeiro nos vergamos e depois ficamos de pé. E se cairmos, levantaremos. Se cairmos novamente, levantaremos novamente. Porque o processo de transformação é contínuo, mesmo porque esses padrões arraigados, eles muitas vezes foram construídos durante décadas, durante séculos, às vezes vêm de raízes ancestrais e precisam dessa força de vontade para a transformação. Portanto, Luciane, se você já reconhece que esses padrões não te servem mais, então busque nessas 3 virtudes um caminho de transformação para o autoencontro, o encontro consigo mesmo. Muito bom. Obrigado, Cláudio. Roberto, a Maria Mel Pereira pergunta, de Barcelona, pergunta se você poderia falar um pouco mais sobre o paradigma transdisciplinar holístico que une a ciência e a consciência. Mais precisamente, sobre como se daria a união entre a ciência e as tradições espirituais.
Para ela, essa utopia realizável é muito abstrata ainda. Maria Mel. Maria Mel, que nome lindo. Então, Maria Mel, de fato, a transdisciplinaridade, ela é recente. Ela, pela primeira vez, essa palavra foi pronunciada por Jean Piaget, em 1970, num congresso interdisciplinar. E ele, como um profeta, indagou: não será um momento para o transdisciplinar? E, no entanto, foi na década de 80, sobretudo com a Declaração de Veneza, onde uma assembleia de representantes notáveis das ciências, das filosofias, das artes, das tradições espirituais, se reuniram para falar sobre um tema comum: a ciência diante dos confins. Era a constatação de que, se a ciência não começasse um premente diálogo com outras formas de conhecimento, ela apenas poderia apressar o descaminho e a impossibilidade de novas gerações através da aplicação irresponsável da própria tecnociência. Foi quando, então, surge, sobretudo através de mentores como Bazará Nicolescu, como o Edgar Morin, mas também Pierre Weill, também Jean Villeneuve, a Unipaz nasceu com essa utopia, como você disse, realizável, de uma aliança entre a ciência e a consciência. Porque não é difícil constatar que a consciência nós vamos reencontrá-la nas tradições sapienciais, milenares. Por um lado, na ancestralidade dos povos originários, sobre os quais Cláudio nos lembrava. E, por outro lado, as tradições sapienciais do Ocidente e do Oriente nos oferecem mecanismos sofisticados de desenvolvimento da consciência, da dimensão noética, a consciência da consciência, a consciência aberta à mente silenciosa. Isso é uma metodologia que precisamos desenvolver. Há 33 anos estamos fazendo isso no Brasil. Já criamos uma massa crítica considerável. Também fomos para Portugal, para a França, para a Bélgica. E chegamos próximo também na Espanha. Quase realizamos um congresso transdisciplinar da Unipaz na Espanha. Essa questão nesse momento, eu diria que é uma atualização do pacto do século XVII. Eu vou falar isso de uma maneira extremamente e até rudemente sintética. No século XVII, houve um pacto. E é interessante, quase ninguém fala nesse pacto. E que pacto foi esse? Aqueles representantes das ciências eram frágeis. Um Galileu, um Copérnico, um Bacon, um Descartes, um Newton, um Voltaire, um Locke, um Hobbes, todos eram frágeis e todos tiveram que negociar com um poder despótico. A Igreja, e sobretudo a Santa Inquisição, porque no período medieval da escolástica nós tivemos momentos maravilhosos, mas aí nós estamos falando de um obscurantismo, de um excesso, de um religare, que acabou, através de um terrorismo de consciência, reprimindo a mente objetiva da espécie. Então, houve um pacto. E que pacto foi esse? A ciência fica com o mundo da matéria, o mundo da objetividade, quantificável, verificável. E a Igreja fica com a alma, a consciência, o espírito. A ciência fez um bom trabalho. E nós saímos de um extremo e fomos para outro extremo. E estamos vivenciando um certo obscurantismo, onde a experiência do sagrado, dos valores
fundamentais de uma ética do coração, essa consciência é reprimida em nome de algo que confusamente chamamos ciência. E nessa leitura que eu faço, nós estamos realizando um novo pacto. Trata-se de aliar, não há nada a ser excluído. Aliar o melhor da Idade Média, que é a catedral, o monastério, o oratório, com o melhor da Idade Moderna, que é a academia, a tecnociência, o laboratório. Isso, eu diria que é essa epopeia de consciência que nós estamos vivenciando nesse momento. E há pessoas, felizmente, em todo o planeta, conspirando por essa aliança entre a ciência e a consciência. E não se trata simplesmente por uma busca de uma arquitetura mais ampla do conhecimento, não. Trata-se do futuro das novas gerações. Se nós não resgatarmos uma ética que nós vamos encontrar em todas essa corrente do ser, como é chamada a corrente do ser, que vem do Oriente, que também passa pelo Ocidente, é uma corrente do ser milenar. Se nós não resgatarmos essas tecnologias do ser, não basta o saber, porque essa, e eu encerro com essa questão, não basta saber. Um saber desconectado do ser nos leva apenas para o fim, não só da humanidade, como da biosfera. Agora, não basta apenas ser. Um ser desconectado do saber também é uma alienação. E é preciso, portanto, ousar essa integração do saber com ser. Daí que brota a compreensão, que é o fruto do que nós chamamos de abordagem transdisciplinar do diálogo da ciência com a filosofia, a arte e a tradição sapiencial. Inshallah. Inshallah tenhamos tempo para criar uma massa crítica que possibilite o salto qualitativo e evolutivo. Muito bom, estamos bem próximos do prazo estipulado para o fim da live, mas ainda há tempo para mais uma perguntinha. Cláudio, a Tatiana Casagrande pergunta: tem outro recurso que nos tiraria da normose, além da psicoterapia, que muitas pessoas não têm acesso ou não têm coragem de iniciar? Como sair da normose, que também nos afeta, nós terapeutas e psicólogos? Jung costumava dizer que o psicoterapeuta ele não pode levar o paciente em regiões que ele não visitou. Portanto, o processo de autoconhecimento ele é contínuo. E está disponível em todas as fontes acessíveis para aqueles que buscam. Você pode encontrá-lo no silêncio. Você pode encontrá-lo na catedral. Você pode encontrá-lo fazendo as suas atividades usuais, desde que tenha um olhar consciente. Dizem que certa feita perguntaram para o mestre: mestre, como é que o senhor se iluminou? E o mestre teria dito: comendo e dormindo. E aí o discípulo olhou para ele: mas mestre, todos comem e dormem. E ele disse: é verdade, mas nem todos comem enquanto estão comendo e nem todos dormem enquanto estão dormindo. Ou seja, é o olhar consciente que faz e que promove o processo de transformação. Claro que se puder ser acompanhado por uma psicoterapia, melhor. E hoje tem várias disponíveis a baixo custo e até de forma gratuita, mas mesmo que a pessoa não encontre, ela tem à disposição a própria consciência de pensar na vida e repensar aquilo que ela já pode transformar a partir de um olhar consciente. Por isso que a principal mola de transformação, ela é a vontade, o querer.
não querer do ego propriamente, mas é aquele ego que se conecta com o self, que já traz íncito o impulso da individuação. O self, ao mesmo tempo que ele é totalidade, ele é um arquétipo que nos impulsiona para que a individuação aconteça. E se a gente estiver atento, a todo momento o universo encaminha seus símbolos. O que estamos vivendo agora, enquanto coletividade, é um símbolo. A pandemia é um símbolo. Mas, além desse símbolo coletivo, somos invadidos por esses símbolos da natureza, uma folha que cai, é um cachorro que late, é o vento que passa, é uma mensagem que nos chega, é um encontro que temos que nos revela algo, desde que estejamos com olhos abertos para trazer o encanto. Esse encanto que a normose tira dos nossos olhos e que, por isso mesmo, vou pedir para o Roberto falar um pouquinho desse encontro do mundo encantado, do mundo imaginal, que traz de volta esse encanto para os nossos olhos, para os nossos corações, para a nossa alma, porque não foi o mundo que perdeu seu brilho. Foram nossos olhos que perderam a faculdade de ver o brilho no mundo. Então, quando resgatarmos essa faculdade, a partir de nós mesmos, estaremos fazendo o nosso processo, seja acompanhado por um psicoterapeuta ou não. E nesse momento final, quero deixar aqui meu abraço caloroso, aqui da Bahia, do inverno rigoroso aqui da Bahia, 25 graus, e os baianos estão todos cobertos e agasalhados, né? Ao seu coração, pedindo que acredite, confie e prossiga esse caminho, porque além da normose, tem um novo começo possível para aquele que escolher que agora será um novo começo. Grande abraço, gratidão às amigas e amigos que nos acompanharam. Obrigado, Cláudio, por nos lembrar desse encontro que estamos programando para setembro, o mês da primavera. Porque, de fato, o que nós precisamos para transcender a normose é coragem. Jung falava da coragem, como você nos lembrou. Guimarães Rosa também, no seu épico Grandes Sertões, Sertões Veredas. O sertão está dentro da gente. E o que o sertão nos pede é coragem. Coragem dos trilhos ousar trilhas. Isso, às vezes, nos solicita o confronto com a solidão, a solitude, melhor do que solidão. E é interessante que 50 anos antes da Declaração de Veneza, um grupo de solitários, de seres muito nobres, que confrontaram todos os academicismos normóticos da época, se reuniam em Eranos, no círculo de Eranos, ao lado do Lago Maggiore, perto de Ascona, fronteira de Suíça, Itália, para em torno do gênio tutelar de Carl Gustav Jung. Eles se encontravam uma vez por ano. Eram grandes, expressivas notoriedades do mundo da ciência, da filosofia, da arte e da tradição espiritual. E Jung tinha um cuidado para não transformar o círculo de Eranos apenas no estudo da psicologia complexa. Ele tinha essa nobreza. Foi lá que ele se encontra com Henrique Urban, do Mundos Imaginários, com Scholem, da Cabala, com Gilbert Durand, da antropologia do imaginal, com James Hillman, da psicologia arquetípica, mas também com Suzuki, também com representantes do mundo da investigação dos mitos, como Joseph Campbell, representantes da física quântica, como Pauli, e muitos outros. Isso aconteceu durante
70 anos. Começou na década de 30. E foi uma mulher que estava à frente, Olga Froben. Uma mulher de um valor extraordinário. E quem batizou de Eranos foi o grande Rudolf Otto, que nos falou sobre o sagrado como o luminoso, aquilo que ao mesmo tempo nos encanta e nos espanta, nos traz a luz e a sombra. E Eranos era um banquete no sentido platônico, onde cada um ia levando algo para a mesa comum. E o que nós estamos buscando no Planalto Central é vivenciar o espírito de Eranos. Porque foi Henri Corbin, e eu vou falar extremamente de uma maneira sintética, porque aí está todo um continente enorme, lindo, vasto, sobre o qual nós estamos falando desde o início. Todo esse mundo arquetípico, que é o mundo intermediário, o mundo dos imaginários, é precisamente o mundo dos arquétipos. Seja lá o que for, o que chamamos de Deus, nos escapa infinitamente. Ninguém jamais viu Deus, como ninguém jamais viu o sol face a face. Nós apenas recebemos essas energias, como dizia Filon de Alexandria. E essas energias são as qualidades, são os nomes, são os arquétipos desse mistério. E é nesse sentido que o imaginal, nesse momento que nós estamos vivenciando, para que seja possível um novo começo, esse é um conceito de uma irmã, Lídia Rebouças, da reitoria da Unipaz, para não utilizar essa palavra novo normal, porque o novo normal corre o risco de se tornar uma nova normose. O novo começo solicita a morte para o conhecido e minimamente um renascer para o desconhecido. E o imaginal é incontornável, porque o imaginal é essa fonte de criatividade. Por isso, William Blake, por exemplo, dizia sobre Jesus, a imaginação. A imaginação criativa é o mais poderoso em nós. O próprio Einstein aceitava isso. A imaginação criadora. E ela solicita essa mente silenciosa, noética, isso que Aristóteles, Platão, depois Plotino, chamará de nous. Plotino falou de uma maneira extraordinária. Ele fala desse uno que está além das polaridades, o uno, a coincidente opositório, aquilo que está além de qualquer conceito, aquilo que nos escapará, que é o inefável, é o Deus absconditus. Ora, o uno, porque aí nós estamos na teoria das emanações, que vem de Platão, e que Plotino descreveu isso de uma forma magistral, do uno, nous. E nous é como o sol. É a mente contemplativa, a única capaz de se conectar com esse mundo arquetípico, esse mundo intermediário, e que é o pai da alma, que é a dimensão lunar, que recebe esse sol de nous, mas que é do imaginário. Enquanto nous é imaginal, a alma, a psique, é o imaginário, que é a mãe do corpo, de soma. E aí nós temos essa holoarquia do mistério, a nous, essa dimensão do imaginal, que engendra a alma, que engendra o corpo, nessa ordem. E nós estaremos em setembro, do dia 4 à noite, até o dia 7 de setembro, véspera da primavera, da primeira verdade, trazendo o espírito do círculo de Eranos.
através de representantes da tradição do Mundos Imaginários, que é uma tradição milenar, que vem de Platão, mas vem por toda essa corrente da gnose islâmica, de Avicena, Sohrawardi, Ibn Arabi, Molla Sadra, até um Henri Corbin, fazendo uma convergência com a gnose ocidental, de um Jacob Böhme, de um Swedenborg, de um Paracelso, e, naturalmente, a psicologia complexa, do Carl Gustav Jung, que estará muito presente nesse encontro. Haverá um simpósio sobre o Livro Vermelho. É seminal, a obra seminal. Ninguém vai conhecer Jung se não começar pelo Livro Vermelho. Mas haverá representante de James Hillman, o Barcelos, que é o grande intérprete de James Hillman no Brasil, que o conheceu pessoalmente, vai estar conosco. Como Patrick Poe, da alquimia, como muitos outros, não vou continuar citando, mas o Tom Cheetham, que é quem introduziu mundos imaginários nos Estados Unidos, é uma das pessoas que mais conhece Henri Corbin, e também James Hillman, e também Carl Gustav Jung. Ele escreveu um livro preciosíssimo, O Mundo como Ícone. E o Jean-Yves Leloup estará falando a partir da sua poiesis crística, porque ele é um intérprete da sabedoria e da gnose de Cristo. E é a forma muito sincera de lhe convidar e de sugerir que você nos ajude por esse combate pelo resgate da alma do mundo, porque se chama Encontro Imaginal, o resgate da alma do mundo. Se nós estamos nesse momento tão crítico, com essa pandemia nos envolvendo, é porque nós perdemos a alma do mundo. E é preciso combater por essa alma. E aí nós estamos falando do bom combate, como a confraria dos fiéis do amor, do Rusberhan de Shiraz, o próprio Dante Alighieri. Todos nos convocavam para um combate, o combate pelo resgate da alma do mundo, e para que haja futuro das novas gerações. Você é nosso convidado, é nossa convidada. www.encontroimaginal.com.br. Até lá. Muito bem, chegamos ao final dessa live maravilhosa. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Roberto. Vocês foram incríveis, incríveis. É sempre uma delícia escutar vocês. E se você gostou dessa live, eu acho que você vai gostar muito desse encontro que vai acontecer agora no dia 8/8, que vai constelar Lama Padma Santa em Lídia Rebouças, Lia Diskin e Roberto Crema, para falar sobre um novo começo, desafios da transição, 4 pontos de vista sobre o recomeçar. É um mini curso online da Unipaz EAD. As inscrições estarão abertas em breve, são vagas limitadíssimas, e estará pelo Simpla. Então, boa noite, obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até breve. Viva Roberto Yuri! E aí, Viva! querido, ficou bom? Sim, estou encerrando agora.